Olá pessoal, eu sou o André da Viviane E eu sou a Viviane do André, do canal Aprendi na América. e hoje a gente vai estar falando aqui sobre como é simples, né, que a gente conseguir emprego aqui nos Estados Unidos. Nós tivemos um exemplo essa semana, né, das nossas filhas. Elas têm 18 anos e foi bem prático, bem rápido, bem dinâmico a entrevista delas. Elas fizeram através de um aplicativo que existe aqui nos Estados Unidos e elas fizeram a aplicação, foram chamadas. Na entrevista, a pessoa gostou bastante delas, achou bastante interessante a questão de Uhum. falar mais de uma língua, né? Porque no caso elas têm a língua nativa, né? O português, aprende aqui o espanhol muito facilmente e a língua, o inglês também, que vivendo do que quando elas faziam um cursinho no Brasil, aqui a prática do dia a dia, do 24 horas, né? Isso, e tipo assim, ela montou um currículo bem simples, né, aqui, né, como no Brasil a gente montava aquele currículo grande, várias páginas, nem sei se ainda é assim, na minha época era, né. Então o currículo aqui que eu montei, para se não me engano, foram 2 páginas só, com informações bem simples. Depois, se quiser, eu posso até colocar algum modelo de currículo, para vocês terem uma ideia, verem como é que é o currículo que a gente faz aqui, né. Que o americano, né, amor? O americano é muito prático, né, É, muito sim, muito é, objetivo, não tem mimimi. Então coloca ali o que tem que ser e pronto. E né? assim ela colocou o currículo dela, as duas colocaram o currículo, colocaram em dois sites, né, de emprego, tem vários, né, assim, Uhum. tem uns 5 principais, mas ela colocou basicamente em 2. Eu até orientei ela a colocar, e ali ela teve várias pessoas chamando, aí demora um pouquinho, não foi assim, não foi logo na semana seguinte, mas tipo, demorou tipo algumas semanas e ela já começou a receber mensagem no celular, e-mail, já convidando para fazer entrevista, né? Isso. Até que ela foi para entrevista. Primeiro foi uma das nossas filhas, foi a 02, né? É. A 02 que acho que é C01. Então, ela foi primeiro. Não, eu tô olhando rapidinho porque olha ali, Ah, apareceu um jacaré bem ali. apareceu aí, pessoal. Apareceu. Esse lago aqui, ó, tem jacaré, olha só, vou até Não, mostrar aqui esse lago. ele levanta. Esse laguinho é grande, né? Tá vendo? Tem jacaré aqui, então não pode dar bobeira. Mas nós estamos num deck aqui, eu vou mostrar aqui o deck. A gente tá bem É, no deck, o deck é um aham. pouquinho alto, pode ficar tranquilo. Mostrou a cabecinha, abaixou. A gente não vai ser mordido por jacaré, não. Não. Tá bom? Mas é isso, foi bem tranquilo a entrevista delas. Isso, já É, chamaram ela, claro, porque ela ficou nervosa, foi até o que levei ela na primeira entrevista. Ela estava nervosa, ansiosa, aquela coisa normal, né? Então, elas vieram, a gente veio para cá, elas começaram o high school aqui, elas estão com bom inglês, mas não é como um nativo, né? Então, e você vai concorrer com o americano. E fica aquela insegurançazinha, tipo assim, o primeiro emprego, como é que vai ser? Será que você aceita? Será que vai ter algum preconceito? é, Como é que vai ser, né? é. E E a gente ficou assim também preocupado, eu fiquei no carro ali, fiquei orando, né? Orando, pedindo a Deus para dar tudo certo. E foi muito simples, fez, sei lá, 3, 4 perguntas, questão de tipo 15 minutos, né, amor? se tinha experiência, se tinha tido alguma É, experiência em perguntou se tinha outro experiência local, anterior, perguntou alguns dados pessoais, disponibilidade disponibilidade, de pergunta sempre isso, horário, tipo assim, tá, você está disponível para qual horário, para qual dia? para começar Porque quando. aqui quase tudo é quase 24 horas, né? Eu trabalho aqui de manhã até de Uhum. tarde e de segunda a segunda. No caso, elas É, foram para o comércio, na área de comércio. é. Foi loja, né? Foi loja Lojas tipo de departamento. departamento. Isso. E aí elas já foram Isso. logo Aí passou na algumas semana. semanas, Uhum. mais 1 ou 2 semanas. Aí já recebeu a aprovação de um trabalho. Aí Isso. geralmente é assim, aí recebe a aprovação no trabalho, aí eles chamam ela para ir lá, então ela chega nesse trabalho, ela já fala com o gerente e tal, e o gerente já agenda um dia para tá fazendo, tipo, eles chamam de treinamento. Como é que é o nome que chama em inglês? Esqueci o nome. É tipo um treinamento em inglês, né? Então, esqueci o nome que fala. Aí Uhum. você faz esse treinamento, geralmente você vai lá no trabalho, eles mostram um videozinho, deixa você numa sala, mostra um videozinho mostrando várias coisas sobre a empresa, sobre o trabalho, sobre como é que faz. E depois o próprio gerente, né, uma subgerente, vai lá e começa a explicar algumas funções. Ah, você vai fazer isso. Bem simples, né? Bem É. simples, bem simples. E no outro dia, ou né, no mesmo dia, ele já bota você na escala. Geralmente é tudo por aplicativo, né? É, isso. É Tudo pelo tudo por aplicativo. aplicativo. Ela faz ali os seus horários, sua Isso, isso, disponibilidade ou não. isso, E o primeiro dia, o dia do treinamento foi remunerado, elas já receberam ali o valor isso. no final da semana. E foi tudo certinho, tudo muito legal mesmo. E a questão do iniciar, né, o trabalho aqui. Então, É, é, é,
é um trabalho em lojas de departamento, essas lojas bastante conhecidas por nós brasileiros, né? A gente usa bastante. E é isso, não é uma coisa difícil. É bem simples, né? Bem simples. Assim mesmo você fica nervoso e olha, e muita gente fica assim, eu tenho que estar preparado, eu tenho que saber o inglês super fluente, eu tenho que ser tipo nativo, eu tenho que saber um montão de coisa, fazer vários cursos. Nada, nada. Você tem que pegar e ir. Porque à medida que você vai, você aprende, você desenvolve, né? Nossas filhas elas são bastante tímidas, né? Muito tímidas. Muito Inclusive, tímidas. eu estava conversando com uma americana hoje e ela achou que uma delas chegou, né? Porque uma começou primeiro do que a outra, né? Apesar de terem feito a aplicação juntas, mas uma foi chamada primeiro do que a outra. E elas são muito, muito tímidas. E a gente ficava bastante receosa em relação a isso. E eu estava conversando com essa americana e ela sabe, né, da nossa história, e ela falou assim, nossa, e elas são tão tímidas, né? Porque uma delas chegou ontem falando que ela foi elogiada mais de uma vez pelo gerente, né? Isso. Pelo manager, porque ela conseguiu vender um cartão, né? Porque na hora aquele cartão de loja, que vem no Brasil também, aquele cartão da loja, né? Na hora ali que você vai fazer a sua compra, né? Geralmente a atendente, tá passando as suas compras e oferece o cartão. E ela, em uma semana, até ontem, tá? Não terminamos a semana. Ela já tinha vendido 2 cartões. Dois cartões, para quem começou, ela tinha acabado de começar. Então, ele estava elogiando, ela chegou muito feliz, e essa americana estava falando, nossa, elas são tão tímidas, né? E elas estão se saindo muito bem. E a gente fica muito feliz com isso, porque eu acredito que também o ambiente te deixa bastante à vontade, sabe? As pessoas são muito acolhedoras. O americano é acolhedor, eu vejo isso bastante. Muito, e tem crescido, né? O número de brasileiros, assim, em vários departamentos. Vimos muito brasileiro em bancos, trabalhando em bancos. Eu conheci uma pessoa em Orlando. Isso mais em Orlando, né? Isso é mais em Orlando. Mas né? Aqui em Tampa também conheci uma brasileira. Em Orlando, várias pessoas, né? Trabalham dentro de bancos. Você vê que você vê bastante brasileiros nesses outros locais também, né? De trabalhos não tão informais, né? Vamos dizer assim. Não, é trabalho formal. Só que esse tipo de trabalho, chama de trabalho assim, aquele trabalho de entrada, né? Aqui na América é muito isso. Então, restaurante, loja de departamento, loja de roupa, são os trabalhos iniciais. Então, você vai ver nesse trabalho várias pessoas, vários jovens, muitos jovens que acabou high school, segundo grau, e tem aquele primeiro emprego. Então, é como tinha no Brasil, né? O McDonald's tinha essa coisa no Brasil do primeiro emprego. Então, aqui a visão é exatamente essa, até hoje. Então, esse é o emprego de entrada da galera. Então, geralmente o salário vai ser o salário mínimo, né? Então, só para vocês terem uma ideia de salário. Tá, quanto é que é o salário dessa galera aí? Pessoal, o salário mínimo na Flórida é $13 a hora. Tá, então esse é o mínimo. Primeiro trabalho, tipo assim, você não sabe nenhuma profissão, você não sabe nada, não tem nenhuma experiência, você acabou de acabar o high school, acabou de finalizar o high school, que é o segundo grau, você acabou de fazer 18 anos, então você vai estar ganhando nessa faixa de 13 a hora, 14 a hora, dependendo da loja. Tá bom? Claro, aí 1 ano de experiência e tal, você começa a ser aumentado, geralmente vai aumentando $1 ou $2 ali por ano, aí depende da loja. Então isso aí dá quanto? Então, a hora de trabalho semanal, né? De um trabalho full time, ou seja, um trabalho normal que não é meio expediente, é como no Brasil, é 40 horas semanais, tá? Então, uma pessoa que ganha 13 a hora, aproximadamente, ela vai estar ganhando por mês $2.250. Aí você pergunta, caraca, converte isso aí para real, vai dar mais de R$10.000, né? 10, 12 mil reais, por aí. É muito dinheiro? Aqui não é tanto dinheiro assim, tem né? Que entender que a gente 2 mil e poucos dólares, dólar. por exemplo, só para vocês terem uma ideia, tá vendo esse nosso condomínio aqui? É o condomínio onde a gente mora, tá vendo os apartamentos? A gente mora em apartamento que é bonito, claro, é um bom condomínio, mas a gente paga na faixa de 2.000, a gente renovou agora, $2.100 mais ou menos, $2.050, só aluguel. Então você pensa aí, então vamos supor, se minha filha sozinha, se ela fosse morar sozinha e viver só com o trabalho dela, ela conseguiria morar no apartamento de 2 quartos? Não conseguiria, tá? Então só para a gente ter uma ideia, ter uma noção. Claro que esse é o salário inicial, tal, tá bom? Mas é assim que a galera começa, assim que a molecada começa, é muito natural, assim. Então, e não tem milindre, né? Não tem essa coisa, no Brasil tem muito isso, tem muito preconceito com relação ao tipo de emprego.
vou trabalhar numa lanchonete, vou trabalhar numa loja de departamento, ou sei lá, vou trabalhar em construção. A pessoa, no Brasil tem muito essa coisa de se achar que é um trabalho inferior, um trabalho menor. Não, aqui não tem isso não. Aqui, o trabalho inicial, esse trabalho tipo inicial, você vai ver todo tipo de gente, todo tipo de nível. Você vai ver filho de rico, filho de pobre, filho de classe média, porque aqui tem essa visão de você ter a experiência, né? Então, o jovem tem que ter essa experiência, tem que passar por um trabalho de todos os níveis. Então, isso é muito comum. E é muito top, né? Assim, cara, é muito top. Você vê a galera, vê a garotada nova lá e vai embora e mete bronca. É interessante porque você começa pela própria escola, né? Que estuda filho de pessoas que têm condições financeiras boas com pessoas que não têm. Então, não tem essa diferença. Eu lembro de uma primeira cena que eu passei num supermercado, né? Em Orlando, conhecido, né? O Walmart para nós. E foi uma cena assim que me tirou lágrimas dos olhos, que eu fiquei muito assim emocionada. Eu estava na minha primeira semana de América. Eu estava na fila, né, do caixa. Entrou uma pessoa toda suja, né, de construção, toda suja, usando bota, toda suja mesmo, toda bem suja. comum isso, tá, pessoal? Bem comum. Bem comum. E uma outra pessoa atrás, toda bem arrumada, assim, de terno, sabe? E eu fiquei só observando como a atendente ia reagir. E eu estava atrás desses dois, né? E ela atendeu assim da mesma forma, os dois, sem nenhuma discriminação. Nenhum preconceito. Nenhuma. Atendeu muito bem. A pessoa estava toda suja de construção, quanto atendeu muito bem também a outra pessoa que parecia ser um empresário, não sei, mas estava bem arrumado. Então, isso assim, é magnífico. Eu, na minha opinião, eu acho isso muito lindo de se ver, que eles não estão nem aí. Então, quantas das vezes a gente sai do trabalho, tá sujo de qualquer jeito, né? A gente vai pro mercado, às vezes de chinelo aí. Ninguém se importa com isso. É muito legal. Por isso que é legal a gente... muita liberdade. Então, e é importante ter essa experiência, gente. Então, tipo assim, você tá aqui, eu vejo muito filho de brasileiro que tá aqui, né, muitas vezes, alguns nem trabalham, alguns ficam aí no trabalho, chega na idade de trabalhar no trabalho, alguns não estudam, e fica aí, entendeu? O pai bancando. Cara, mas isso não é a cultura americana. Não. A cultura americana é você entrar, é você encarar, é você começar desde cedo, saber o valor do dinheiro. Por isso que esse país, essa nação é grande, por isso que essa nação é próspera, porque desde cedo eles valorizam o dinheiro, porque eles correm atrás, eles se esforçam. Normalmente a gente no Brasil não faz isso, a gente pega, né, assim, não, aconteceu com a gente ano pai passado, super protetor, né? Você chega e, não, vou dar tudo, quero que ele se, sei lá, ele passa por esse tipo de trabalho, enfim. É diferente. Aconteceu com a gente ano passado, né? Eu estava conversando com um americano e ele tem uma condição financeira muito boa, e ele perguntou para mim, né, o que as nossas filhas iam fazer no summer, nas férias do ano passado, né? No summer, tipo nas férias. E elas tinham 17 anos. Summer é verão, né? Então o verão aqui o verão é no meio do ano, então é quando é as férias aqui. São as férias prolongadas, né? Que no Brasil são as férias de final de ano, aqui é do meio do ano. Aí ele perguntou, o que elas vão fazer? Elas vão trabalhar? Aí eu fiquei assim... Não, porque a gente brasileiro ainda ficava resistindo. Não, elas estão tão novinhas, 17 anos, não. Aí ele, é bom para elas, né? É bom para elas. Minhas filhas trabalham desde, que é permitido a partir dos 16. Elas trabalham desde os 16 anos, isso é bom. Aí eu voltei para casa e fiquei pensando, falei assim, nossa, e uma pessoa que não tinha, assim, não precisava, né? As filhas não precisavam passar por aquilo. E ele animando para isso. E eu fiquei assim, nossa, e foi aí que esse ano a gente falou assim, não, vambora, que vai dar certo. E elas mesmo, né, falaram, não, eu quero, é normal. E assim, tem sido, só para estar finalizando o vídeo, né, para não ficar muito longo, cara, tem sido maravilhoso para ela. Elas chegam assim, quando eu vou pegá-las no carro, pai, foi legal hoje eu ajudei lá no caixa, o pessoal não entendia, porque aqui, né, nos Estados Unidos tem gente de outras línguas, então aí chega hispano, o pessoal que fala espanhol, chega brasileiro, aqui menos, mas chega brasileiro, então ele quer perguntar, não sabe como perguntar, os americanos não conseguem responder, e minha filha, não, e toda hora chamavam ela lá na frente, pô, traduz aqui o que a pessoa quer, então ele vai lá, traduzir, falava, então ela chegava assim, cara, pai, top, assim, consegui ajudar, falei espanhol, falei inglês, falei português, o gerente ficou super feliz.
Cara, então é isso. Então muitas vezes a gente fica assim, fechado, com medo, limitado. Mas quando a gente bota a cara, né? Coloca a cara ali e dá esse passo para frente, a gente vê, caraca, como é que a gente tem habilidade, como a gente tem um diferencial, né? Então a gente, brasileiro, tem um diferencial. Se a gente está aqui nos Estados Unidos falando inglês, você já fala duas línguas, já é bilíngue. Se você fala o espanhol, que é bem próximo do português, você já é um poliglota, vamos dizer assim. Então isso é muito importante no comércio, em qualquer empresa, né? A gente estava no médico ano passado, não sei se você lembra também, né, que teve uma enfermeira que chegou perto da gente, ela era portuguesa. Portuguesa de Portugal. Então ela falava o português de Portugal. E aí a gente conversando com ela, ela falou assim, nossa, a gente que fala mais de uma língua é muito requerido aqui. E ela falava quanto ela ganhava a hora como enfermeira. E assim, eu fiquei assim, passada, porque eu falei, meu Deus do céu, que... Gente, ela falou, olha... 50 horas. E ela falava... $50 a hora. Olha pra ter uma ideia, eu falei, o salário mínimo é 13, né? Uma enfermeira 50, uma enfermeira, hein? $50 a hora. Depois faz as contas e multiplica por 40, vai saber quanto é que ela ganha por semana. Tá? E aí ela tava nos incentivando, né? Ela falou assim, nossa, quando puder já, né? Por quê? Porque a gente, né, fala mais de uma língua. Então, muito legal. Acho que é aquele negócio, né? Vale a pena tentar vir pelos seus meios corretos, tentar fazer tudo certinho, ter uma autorização de trabalho para aprender inglês, né? Aprender a língua inglesa, aprende inglês. Cara, vem para cá, aprende inglês. Aprende espanhol também. As portas vão se abrir para você, vão se abrir. Com certeza. Né? E vão se abrir e vai ser fácil você arrumar o seu primeiro emprego aqui na América. Algumas vezes você precisa retroceder, né, de início, se for necessário, retroceda, né, para depois avançar. E é assim a caminhada. É isso aí. Né? É isso. Então, falamos pra caramba. E eu de olho em vocês e de olho no jacaré, porque toda hora ele levanta a cabecinha abaixo. É isso aí. Então eu queria estar agradecendo. Então esse foi o nosso vídeo aí do canal Aprendendo na América. Vamos estar falando sobre como é fácil, né, a gente estar conseguindo um emprego aqui. Isso, curte, compartilha com quem precisa e dá o seu like aí, não esquece. É isso aí. Que vem mais conteúdo. É isso aí. Fica com Deus. É isso aí. Bye, bye. Bye, bye. Tchau, tchau. Bye, bye.